Procon. E aí é o seguinte, a gente é meio retardado, né? Ontem nós fizemos, eu prometi para vocês que a gente ia fazer a live sempre com um convidado aqui para explicar como é que funciona o desenvolvimento na prática. E o Fábio estava aqui comigo ontem. Só que hoje a gente vai fazer com a Janaína, daqui a pouco eu chamo ela. E ela está aqui no prédio mesmo. Só que a gente resolveu fazer no sistema Instagram, que fica mais fácil, né? Fica mais familiar. A gente está no 62. 62, Leandro? 63. Aí o pessoal fica perguntando que é o Leandro, né? O Leandro, parece o Lombardi, não parece, cara? O Lombardi do Silvio Santos. Só que aqui ele aparece, ó, aquele lá, olha lá. Dá um alô aí, ó. Beleza? Aqui, ó, começando por aí, pessoal. Eita porra, eu não faço nada sozinho, tá? As lives, eu segurei a live aqui por todo esse prazo. Só que a gente tem o projeto do Fábrica de Valores, que é o que movimenta a gente aqui. Inclusive no YouTube a gente está no Fábrica de Valores 2.0. A gente está reformulando todos os vídeos e tal. Já começou a área nova lá. E a gente vai fazer as playlists sempre dentro do que a gente se organizou aqui. Financeiro, emocional, crescimento pessoal, relacionamento, e todas as áreas e saúde. Todas as áreas que a gente se dispôs a fazer com muita qualidade. Eu costumo dizer que se você consertar todas essas áreas, a coisa vai embora e a coisa funciona. No início, ficar 66 dias fazendo esse desafio não é fácil, cara. Eu posso afirmar para você com toda sinceridade, quem ficou em 66 dias e bancou todo o projeto e conseguiu entender tudo que a gente falou aqui, tudo que aconteceu, vocês vão pegar um pedacinho da minha essência e dificilmente vocês vão falhar na vida, cara. Só mesmo se vocês fizerem uma cagada, sei lá, e uma cagada muito pesada, se envolver com droga, fizer alguma coisa que desvirtue a sua vida de fé e fato, que é o que a gente não vai deixar acontecer. Porque depois de uma certa fase de vida, cara, e eu estava hoje escrevendo o último capítulo do livro de organização financeira, que eu agradeço a vocês porque o livro é nosso, porque saiu daqui. Eu falei muitos tópicos legais e eu acordei às 4 da manhã para escrever o último capítulo e ele efetivamente ficou pronto, que é você ter consciência da mudança da sua vida e basicamente em algum momento você tem que ligar o foda-se. Ligar o foda-se é quebrar as regras. Isso não quer dizer quebrar as leis, tem que quebrar as regras. Ou seja, você tem que sair do senso comum, aquele senso comum do idiota, aquele senso comum do imbecil. O cara, ele simplesmente trata a saúde dele a moda caralho, sendo que o seu corpo é o templo de Deus. Ele trata o emocional dele como lixo, quando na verdade a ansiedade é uma das coisas que, se você for reparar, é uma doença do novo milênio, isso mata você. Ele trata o relacionamento como um lixo. Você tem seu relacionamento, você esquece que as pessoas têm que estar juntos e uma tem que batalhar pela outra, e no final das contas o que sobra é admiração. Você tem que ter admiração pela pessoa. Se você não admirar pra caralho e não olhar pro lado e não achar que a pessoa do seu lado é muito foda pra caralho, a coisa se esvai e aí você vê, porra, cara, milhares de separações acontecendo todos os anos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem interpretar de fato como a coisa funciona. Aí você pega o crescimento pessoal, as pessoas param no tempo, cara. As pessoas fazem a mesma coisa do mesmo jeito, sendo que Einstein ensinou pra gente há muito tempo, né? Salvo engano, Einstein faleceu em 1936, cara. Quando ele saiu dos Estados Unidos, quando ele saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos e desenvolveu a primeira bomba atômica, na verdade, teoria da relatividade, tudo aquilo que você conhece, ele já dizia, cara, não tem como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. E a pessoa não tem crescimento pessoal, ela estagna na vida. Então ela leva a vida aí, aquela expressão que a gente chamou a moda caralho. E na parte financeira, porra, é pra acabar. As pessoas passam merda na cara. Quando tem que passar merda na cara? Quando ela passa merda na cara, são regrinhas do tipo gastar mais do que ganha, não liga pra vida financeira e no final das contas, cara, faz cada cagada absurda. Eu fiz um cálculo de uma casa financiada, aonde o cara financia um total de 100 mil reais e no final ele paga 238 mil reais, cara. Quando na verdade se ele investisse esse dinheiro, ele teria no final da vida mais de 600 mil reais. Não no final da vida, mas no final do prazo do financiamento. Ou seja, o cara financia uma casa de 100
E se ele guardasse o mesmo dinheiro que ele colocou de entrada, que ele pagou de parcela, no mesmo prazo de financiamento da casa, ele teria mais de 600 mil. Assim, é um negócio meio absurdo. Quando você olha aquilo ali com olhos normais. É a mesma coisa, o absurdo que a gente vê, por exemplo, quem cuida muito da saúde, quem faz dieta regular, quem cuida do corpo, quem entende o que está fazendo, quando você vê o cara comendo um baita de um cheeseburger lotado de queijo, 3, 4 Coca-Cola, e depois o cara come um monte de doce, o cara tá acabando com a vida, você chama isso de um absurdo. Porque você entende daquilo ali, quem não entende faz. A mesma coisa é dinheiro. Eu, quando vejo o pessoal fazer isso com dinheiro, eu fico revoltado, beleza? Falar disso aí, vamos chamar a Janaína agora, pra Janaína dar uma ideia, porque a Janaína também é uma menina que teve uma mudança brusca, ela tem uma história legal pra caralho. Isso se o computador não ajudar aqui, né? Ajudou sim. Então vamos lá. Aí, deixa eu achar ela aqui. Tá aqui, ó. Janaína, adiciona. Janaína é foda. Aí tem uma história legal pra caralho. Tudo, minha filha? Deixa eu te perguntar um negócio. Posso te perguntar? Pode. Caralho, meu irmão, como é que consegue? Às 5 da manhã tá com esse fogo no rabo, cara, porque eu não consigo. Porque assim, as pessoas olham o Evandro, né, e falam assim, o Evandro. Cara, eu sou um ranzinza, um mal-humorado do caralho. O dia inteiro é desse jeito, com essa cara feia assim, tentando resolver as coisas. E a Janaína é essa merda aí que você tá vendo, cara. Ela fica pulando o dia inteiro, ó. Nós, pessoal, daqui da internet, a Janaína vai poder falar um pouquinho, a gente é de verdade pra caralho. Tudo que você vê, assim, o Evandro é ranzinza, o Evandro é bravo. Eu sou muito carinhoso com todo mundo, mas o dia inteiro é essa cara minha aqui, bravo com a vida. A Janaína é isso aí. Como é que você consegue me acordar essa hora assim? Fazer o que, né, chefe? Eu acho que a motivação é essa, a gente tá aqui junto com todo mundo aqui daqui. A outra doida também, que acorda às 4 da manhã. Feliz. Tem que estar assim. Acho que tudo é um jeito como você enxerga, né, a vida. Então é melhor que eu enxergue dessa forma e seja feliz e bola pra frente. Ô, Janaína, olha só, a Janaína tem uma história legal, pessoal. Tudo aqui no Alfa tem uma história legal, tá? E tudo acontece do jeitinho que a gente conta mesmo, parece estranho. A Janaína, ela dava aula em outro lugar. E aí eu encontrei ela, eu era dono das escolas aqui de Cascavel, e o meu antigo sócio, ele não queria mais a Janaína dando aula nos 2 lugares, e ele inclusive queria tirar a Janaína do Colégio Alfa. Aí eu falei, pô, cara, não vai punir a menina nunca deu aula pra mim, deixa eu conversar com ela, deixa eu trazer ela pro concurso público. E aí a gente, depois de uma tramitação, eu trouxe a Janaína, só que assim, do jeito que vocês na internet vão falar de mim, a Janaína também ouviu. Então ela veio com a predisposição de que o Evandro, puta que pariu, era tudo aquilo que ela tinha medo. Então a primeira vez que eu botei a Janaína sentada na minha frente foi em 2015? 15. Uhum. Nossa, a Janaína tremia feito vara verde, cara. Caralho, ela tremia muito, ela tinha medo de mim do caralho. Aí depois de um tempo a gente foi ver que as pessoas falavam, e não tem nada disso, né, cara? Eu sou aquele tipo de cara que você vira as costas e você nunca vai ter, assim, a insatisfação de eu estar falando mal de você, porque eu sou muito real. E aí, Janaína, me conta um pouquinho aqui, depois eu vou te fazer umas perguntas aqui para você interagir. Pô, me conta aí como é que foi, como é que tá sendo esses 63 dias. Então, eu tô fazendo desde o começo, né? Na verdade, eu comecei 2 dias antes, porque o desafio começou na quarta e eu comecei numa segunda. Porque eu fiquei até preocupada. Será que eu vou conseguir? É melhor eu treinar antes para ver se eu vou conseguir. Então, eu tô fazendo desde o começo. E o desafio o nome já diz, o que mais me deixa motivada é justamente isso, é a gente testar os próprios limites. O desafio de 66 dias para mim está sendo isso. Esse desafio de permanência, de constância, das 4 atividades que a gente seleciona para realizar. Então tem sido desafiador todos os dias para conseguir bater os 4 negocinhos lá para pintar. Então tem sido desafiador mesmo. Olha só, e só para vocês verem, isso não é modinha não, tá? Onde começou isso em São Paulo, depois a gente foi para a Fábrica de Valores em Salvador. Todo o treinamento que a gente faz no Fábrica de Valores, você sai dali para ser uns 5% de pessoas que vão voar na vida. A Janaína, ela constrói uma narrativa. No meio ela tem a parte dela ali, que ela fala sobre as técnicas que nós utilizamos no Fábrica. E na saída do Fábrica, a equipe do Fábrica, e diga-se de passagem, o maldito do Leandro,
teve a grande ideia de falar, vamos, vamos acompanhar os alunos às 5 da manhã. Às 5 da manhã que é um peito para quem tá todo cagado, né, cara? Eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu tô acostumado, eu acordo às 5h20 da manhã. Só que ninguém me avisou que além de acordar às 4 e pouco da manhã, eu ia ter que escrever 6 livros ao mesmo tempo. Que eu ia ter que escrever um livro de relacionamento, que eu ia ter que escrever um livro de crescimento pessoal, que eu ia ter que escrever um livro de educação financeira, que, diga-se de passagem, eu terminei agora, Janaína, que a gente vai ter que escrever o livro de saúde, que a gente vai fazer imersão junto com a Cádia. E eu tive que escrever um livro de frases, e, cara, mas no final das contas foi recompensador a gente arrebentar a boca do balão agora nesse final. E outra, a gente faz isso, vou repetir, não é modinha, é porque a gente aplica no fábrica e a gente saiu de um e vamos para outro fábrica, que é de Manaus agora. Agora me diga aqui, Janaína, o que impactou essa sensação de ligar uma rotina em você? Porque, cara, eu vou te falar o que acontece comigo. O relógio desperta, eu tô com frases, né, cara? Eu tô falando em silêncio, daqui a pouco a Tatiana vai sofrer que eu vou começar a gritar lá dentro de casa. Ontem eu levantei já fazendo aquele... Não sei se você lembra dos filmes do desenho do Thundercat antigo, que lembra? Sim. Ontem eu já acordei Thundercat, e daí pra fora, porque se nesse final quando eu gritar alguma coisa não sai. Como é que foi pra você ligar a rotina? No começo foi dolorido, né? Eu acho que os primeiros dias a gente tá naquela sensação de empolgação. A partir do 10º dia, assim, aí o corpo começa a querer rejeitar a situação de levantar da cama. Então eu segui exatamente o que você nos recomendou, né? Simplesmente levanta e vai. Deixa o celular longe do lugar onde você está dormindo, porque aí você se obriga. Então levantava e ia. Hoje está automático, é incrível, porque a gente acorda, eu acordo pelo menos antes do despertador tocar, a gente já estou me mexendo, já acordo, porque a gente cria mesmo o hábito. E a sensação eu acho que é muito boa, né? A sensação, eu pelo menos eu vou dormir todos os dias pensando, meu Deus, né? Amanhã eu tenho que acordar, tenho que fazer essas coisas, tenho que me organizar. O que me ajudou muito nessa questão do hábito foi a organização do tempo, que eu levava meio bagunçado, fazia no dia do jeito que dava, assim, não tinha uma organização do tempo. Então a rotina me ajudou a organizar o tempo com mais tranquilidade. E olha que legal, você viu, são 5h15 da manhã, eu escrevi o último capítulo hoje de manhã. Cara, é engraçado que a Tati veio falar comigo, qual que eu perdi a hora? Porque era 10 para 5, eu tava em casa ainda, eu moro aqui pertinho, a gente tá no Alfa. Eu tava acabando de escrever o capítulo, eu falei, caralho, 10 para 5. Passou rápido, 50 minutos, passou, nem vi na parte da manhã. E ontem eu fiquei com uma sensação assim, eu fui pra casa, igual eu vou sair daqui, eu vou pra casa, hoje eu gravo o dia inteiro. Eu fui pra casa, Janaína, eu tomei banho 8h20 da manhã, não acreditei, eu falei, caralho, parece meio-dia, eu já fiz tanta coisa às 8 e pouco da manhã, que é uma sensação muito bacana. Agora me diga aqui, a gente tinha uma rotina anterior, né, e a gente tá chegando nesse final aqui, e qual é a sua sensação de estar conseguindo superar o desafio, de não ter faltado nenhum dia? De vitória, né, eu até trouxe aqui, ó, pra mostrar, tá aqui meu coisinho, ó, todo bonitinho, aqui. É muito legal, já tá acabando, né? Aí dá uma dorzinha no coração, do tipo, vou ter que arrumar outro desse aqui para fazer outros desafios. Mas é uma sensação de vitória, de terminar a atividade, de ter começado, de ter feito e estar chegando ao término. Então é muito legal, é muito motivador mesmo. A gente Janaína, mostra a sua aí de novo. Leandro, vem cá ver isso aqui. Se a gente for num psicólogo, num psiquiatra, ele vai falar assim, uma pessoa extremamente calma, sabe, a Janaína, uma pessoa que tem tendência suicida, assim. Não parece? Olha a característica de cada um. Ela é suave, o meu quase fura o papel, cara. E, ó, eu vou te dar uma ideia aqui, só pra você ver, ó. Eu lembro direitinho. No dia, olha aqui, o dia 57, eu tava puto com a vida. Aí, toma no cu, porra. Larga as 4 da manhã, filha da puta do Leandro, que é esse aqui, ó. Olha só, ó. Vai lá. Falei assim, filha da puta, fica essa porra de acordar às 4 da manhã. Porra, tá feliz o cacete, ninguém fica feliz às 4. Deixa eu dar um bisu pra vocês, ó. Não é pra todo mundo passar a vida acordando às 4 da manhã, não. É por isso que o meu é desafio. O que não pode é acordar às 10. A gente vai ligar a rotina aqui,
duvido que eu e Janaína a gente consegue o resto da vida da gente. Filma, não dá. O que vai acontecer é que a gente vai acordar às 6, 6 e pouquinha. Tem dia que a gente vai acordar às 5. O dia que a gente precisar fazer uma semana, que a semana tá muito pancada, a gente já acostumou a acordar 4 e pouco, então a gente consegue majorar o dia. O negócio não é igual muita gente fala, entendeu? O pessoal ficou fazendo meme na internet aí, e você pode reparar que a maioria é virgem que quer ensinar os outros a trepar, entendeu, cara? Por isso que tem que criminalizar a figura do coach. Isso aí tem que ser criminalizado, porque os caras querem fazer a psicanálise, psiquiatria, psicologia, e o cara nem formado é. Então isso aí é usurpação da função. Na verdade, o nego falava, você não precisa acordar às 5 da manhã para fazer sucesso, não precisa estudar 8 horas por dia, não precisa esperar 10 anos, faça isso em 1 ano e 1 hora. Ah, cara, tá na cara que essa porra é mentira. Então, assim, tem algumas quebras de paradigma que a gente tem que acontecer. E outra, eu cheguei aqui, não é brincadeira não, eu cheguei às 4 da manhã, às 5 e pouco da manhã aqui, a Janaína, bom dia, eu falei, bom dia ao caralho, por que bom dia, porra, tá cedo pra caralho. Então a gente às vezes fica meio azedo, é normal, mas essa sensação de vencer alguma coisa não tem preço. É isso que te faz competitivo. É isso que te faz vencedor. É isso que te faz uma pessoa acima da média, né, Janaína? As pessoas ficam falando assim pra mim, mas o Evandro arruma muita confusão na internet. Mentira. As pessoas falam de mim e vocês acostumaram, por regra de vida de vocês, a se acadelarem, a baixar a cabeça e mostrar a bunda. Eu não faço essa merda. Se falar de mim, eu falo do cara. E se me chamar pra porrada, eu vou. Então, eu sou o tipo de cara que eu sou brigão com a vida. Mas eu jamais abri a boca para falar de alguém antes de alguém falar de mim. E esses tipos de coisa você desenvolve exatamente nesses momentos de desafio que você não desiste com você mesmo, que você tem superação. Cara, a coisa acontece. Até porque eu vou fazer a pergunta para Janaína. Janaína, o que melhorou no seu dia a dia? E melhor, o que melhorou no seu dia a dia? Eu vi que você conseguiu rebocar o seu marido pro projeto também. Cara, eu comecei a acordar cedo, né, indo pro aeróbico, que eu entrei no projeto também com a Cádia, com o Adriano, que tem ajudado bastante. E meu marido acompanha, né, durmo do lado da pessoa, ele acorda quando eu acordo. E ele via, no começo, você não vai aguentar. Eu falei, cara, você não tem noção, não vou aguentar. Como é que eu vou? 3 vezes. E teve aquela parte do desafio que você falou, né, pra gente convidar o cônjuge. E eu falei, né, pô, vamos comigo amanhã pra você ver como é que é, tal, ouvir a live. E ele aceitou, falou, tá bom, vou ver o que tá rolando. E ele veio. Então, a partir daquele dia, ele não parou mais. Então, ele tá comigo todo dia, faz um. E isso tem ajudado bastante, inclusive porque ele era uma pessoa muito ansiosa. Ele tomava alguns remédios, assim, para dormir e tal. E o aeróbico em jejum ajudou muito nesse aspecto. Ele parou de tomar o medicamento, porque o aeróbico, ele trabalha a cabeça, inclusive, né? Então, o dia dele rende mais, a gente consegue tomar café da manhã junto todo dia, depois, né, do aeróbico. Então, para mim, foi transformador, inclusive nessa parte, que eu não esperava quando entrei no desafio, né? E é uma das coisas que a gente bate. Tem que estar junto, pessoal. Os relacionamentos, as pessoas acabam com o casamento, com o relacionamento, exatamente porque as pessoas não estão no mesmo sentido. Pô, é horrível, cara. Você tá organizado financeiramente, a pessoa do lado te chamando de maluco e você não quer gastar. E aí você olha pro cara e fala, pô, mas o maluco é ele ou ela, que pô, é um descontrolado, um demente financeiro. Eu tenho uma regra de chamar as pessoas de demente financeiro. As pessoas não conseguem entender direito e acham que é ofensa. Não é ofensa, cara. Eu conheço gente, e eu conheço mesmo, que ganha 32 mil reais por mês e as contas do cara fecham em mais ou menos uns 70 todo mês. Evandro, como é que faz? Não faz, isso é falência, o cara está completamente falido, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo, até decretar falência. Aí você vai falar, pô, mas o cara que ganha 32 mil, como é que ele consegue quebrar? Acredita. Quem ganha 5 mil é que não consegue quebrar, porque você não consegue dinheiro emprestado do banco. Quem ganha 30 consegue financiar a porra toda ao mesmo tempo, porra, quebra muito mais rápido. Então, ter esse controle das duas pessoas, controle financeiro, controle emocional, controle de saúde, isso é mega importante. Então, vamos lá. Agora, o financeiro, a saúde emocional, relacionamento e tá faltando um. Crescimento pessoal. Qual dessas áreas aqui foi o seu maior desafio? Olha, todas as áreas mexeu com tudo, né? A área da saúde eu mudei bastante, porque por causa da nossa carga aqui de trabalho, atividade no Alfa, dar aula, gravar, escrever, a gente acaba deixando um pouco de lado a área da saúde.
E eu acabei aderindo ao projeto e hoje mudou bastante. Me ajuda muito, inclusive na cabeça, para aguentar o dia, pancadão, porque aqui no Alfa o negócio não para, é alto desempenho o tempo todo. Então, me ajudou bastante. E a equilibrar a questão até do relacionamento emocional, a parte emocional. O desafio, ele mexe muito com com o horário, com esse aspecto biológico, mas eu vejo que muitas vezes a gente precisa ter equilíbrio para conseguir entender o que nós estamos fazendo, para conseguir continuar. Então, o desafio é um exercício, inclusive, emocional, de você conseguir cumprir as suas metas, de acordar com o propósito, porque eu acho que isso é o fundamental, acordar todas as manhãs com um propósito. O desafio faz isso. E o propósito está ligado a esse fator emocional, de você se sentir útil, de você fazer a vida de outra pessoa melhor, de você fazer parte desse projeto. Quanta gente que acaba seguindo e acompanhando, né, vendo o que a gente está fazendo, então não pode ser de mentira, tem que ser de verdade. O aspecto emocional, nesse sentido, para mim, é um grande impacto, porque fez muita diferença. Ô, Janaína, fala para mim aqui. E é um negócio que a maioria das pessoas querem saber. Você foi no Fábrica, é legal os eventos do Fábrica, né? Tem coisas que eu não gosto, pessoal, coisas que eu odeio. É chegar no aeroporto e ter um monte de gente gritando, isso eu não gosto. Eu sempre coloco a Janaína na frente, eu não gosto. Outra coisa, eu fico sem problema nenhum, às vezes eu fico por horas e horas na fila lá, tirando fotos e tal. Eu só não entendo por que as pessoas fazem isso, porque eu sou tão normal e tão comum que não era pra ninguém estar fazendo essa porcaria. Né, cara? Aí depois a gente se toca de que mesmo sendo comum, você fazendo diferença, você acaba deixando um legado e as pessoas acabam te respeitando, que é exatamente o que eu quero reproduzir para vocês. Janaína, diga para mim aqui, como é que é? Essa é uma pergunta bem corriqueira. Ontem, cara, eu fui fazer assim, fui cair na besteira, botar no Instagram assim, faça uma pergunta para mim. Caralho, tinha umas 5.000 perguntas, caralho. Aí a gente falou, tá vendo, pai, seu burro, olha aí, não pode fazer isso aí, pessoal. Beleza. E tem umas perguntas muito corriqueiras que eu vou adaptar para você, que é o seguinte. Como é que é conviver comigo o dia inteiro aqui e o que você aprendeu comigo nesse prazo aí? Cara, que pergunta difícil, porque eu aprendi tanta coisa. O Evandro, vou fazer de conta que você não tá aqui, tá? Do jeito que você faz com a gente. Falar em terceira pessoa. Falar em terceira pessoa. O Evandro é uma pessoa que acredita nas pessoas, né? Eu só tô aqui hoje porque ele me enxergou e viu que eu poderia, né, estar aqui. Então ele me enxergou. E eu digo, eu tive alguns professores ao longo da vida que é uma pessoa que alcançou sucesso em muitas áreas, então como não seguir? Porque às vezes eu fico vendo esse pessoal assim, né? Agora mesmo a gente estava falando dessa ideia de coach, de gente que acaba ensinando outras pessoas, mas a história e tudo isso que ele viveu não negam quem ele é. Então eu busco inspiração e busco motivação e vejo que as decisões que ele toma, às vezes a gente não entende na hora, né? Eu era muito assim no começo. Eu lembro quando eu cheguei, eu tinha esse medo, né? Porque eu ouvi muita coisa ruim das pessoas que não conhecem o Evandro. Eu vim de um lugar viciado, né? Desse tipo de discurso. E muitas vezes eu não entendia, muitas vezes eu ficava, meu Deus, mas será? E só o tempo, porque as máscaras caem ao longo do tempo, é inevitável, uma pessoa não consegue ser mentira por muito tempo. E eu cheguei aqui em 2015, então desde que eu entrei, tudo que eu aprendi, hoje eu vejo que é resultado, né, esses 4 anos, é resultado de tudo que eu vivi ao lado do Evandro. Seja em missão, seja aqui dentro do Alfacom, agora no Fábrica, que eu aprendi, eu digo, meu Deus, a gente viveu um intensivo de ensinamento nesses 66 dias, em todas as áreas, em todos os aspectos. Então, tenho que te dizer, você é um grande professor, o Evandro é um grande professor, mas ele é aquele cara que ele ensina sem
impor o ensinamento. Você vai se você quiser, mas ele está ali, né? Então, tem que seguir simplesmente, e eu confio cegamente, desde que eu entrei, nunca falhou nenhuma vez. Ô, Janaína, sabe o que eu costumo dizer? Eu falo muito pra Yasmin, né? Eu falo assim, cara, não é que eu sou bom pra cacete em todas as áreas. Não nasci assim, porra. Aos 31 anos, é uma história mais matada, mas como uma história real. Eu gosto que você falou de que as máscaras caem. Tem uma frase de Abraham Lincoln que você vai gostar. Ele falava assim, ninguém tem uma memória tão forte a ponto de manter uma mentira. Então o cara não consegue sustentar o negócio por muito tempo. O cara começa a trocar as histórias e a coisa começa a... É só você fazer um bate-papo com a pessoa depois de um tempo, ela esquece tudo que ela falou. É o grande problema dos mentirosos da internet. Tem uma regra que diz assim, eu gosto pra cacete, né? Pelo menos de achar graça. O que eu mais vejo hoje na internet é um monte de coach ensinando a regra financeira, ensinando sobre dinheiro. Mas o legal é que se o cara fosse tão bom, tão bom, tão bom, ele virava trader. E ele ficava milionário fazendo trader. E não ensinando o cara a investir o dinheiro dele. Ele investe o próprio, não ensinando ensinar o cara a investir o dinheiro dele. Por exemplo, dia 25, se tudo der certo, né, Leandro? A gente vai estar com o Thiago Negro. Por que eu gosto do Thiago Negro? Passei a admirar o Thiago Negro. Porque eu li o seguinte, ele faz porque ele gosta. Porque ele investe o dinheiro dele, ele é trader para ele. E aí ele acabou, e pode ver que ele não dá aula para as outras pessoas. Ele mostra o que ele faz com o dinheiro dele e as pessoas seguem se quiser. Entendeu? Eu vou até oferecer, é pouco, mas eu costumo dizer que é o dobro do Whindersson Nunes, né? Eu vou dar 100 mil reais para ele cuidar do meu dinheiro lá. Aí se ficar certo eu dou 1 milhão, se ficar certo eu dou 2, 3, 4 milhões aí pra gente ficar famoso na internet, né, cara? Costumo falar que os maiores TEDs que eu fiz na minha vida foi no celular. Mas brincadeiras à parte, como é que você tem sucesso financeiro? É só ir lá e treinar. Quando eu te ensino a fazer, o que eu faço primeiro? Eu sei que é doloroso pegar lá os 50, 30, 20 e encaixar tua conta ali. Por que é doloroso? Porque eu já fazia, eu faço aquilo ali. Só que eu não faço aquilo com o meu salário que eu tenho agora. Eu já fazia aquilo com o meu salário que eu tinha antes. Então é anos fazendo a mesma coisa. Eu jamais diria na internet, Janaína, para ensinar o pessoal aqui, é porque eles não sabem. A puta que pariu meu louro, a pancadaria que é o nosso grupo aqui, para poder ensinar vocês o choque emocional que vocês tiveram, quando eu começo a bater no financeiro, quando eu começo a bater no crescimento pessoal. Eu falo, o Leandro que está ali, eu sempre digo pro Leandro, ele trabalhava ali na parte do marketing, ficava quietinho com o computador na frente. De repente eu dei oportunidade para ele ficar do meu lado, tomou um curso, fudeu, 3D, tudo o tempo todo. Eu mando até, se isso vazar aí na internet, ele vai me criticar pra caralho. A gente brinca que a trilha sonora dele é da escravizaura, porra. Por quê? Porque tá trabalhando pra caralho. Aí o cara que não é trabalhador, o cara diz assim, mas o cara leva uma vida muito apertada e tal, precisa curtir a vida. Toma no cu, porra. Curtir a vida voltando compra do supermercado, curtindo a vida olhando pelo lado direito só do cardápio, nunca comendo o que dá, só comendo, nunca comendo o que gosta, só comendo o que dá. Porra, o cara não consegue fazer uma viagem, não. O cara não consegue ter uma vida decente. O cara não consegue se organizar. E outra, a gente falando de mentira, você sabe disso. Pô, cara, tem gente na internet, chega ao cúmulo absurdo de entrar no carro dos outros, pra pegar carro emprestado, e tirar foto para simular que o carro é seu. Isso é mentira, isso é feio, isso é um negócio assim, escroto, a torta direita. Tudo que eu tenho na minha vida é visível, eu tô aqui no Alfa, eu só vim aqui, e são conquistas. E, por incrível que pareça, eu sou o último cara a ligar pra essa porra, entendeu? Eu quero trabalho, eu trabalho 21 horas por dia. Na parte da saúde, eu fui o primeiro a levantar essa bandeira. Eu faço dia, eu como de marmita. Você lembra do episódio que eu te contei lá de Foz? Porra, eu sentado, nego me vê na minha BMW, me xinga porque fala que eu não vou entrar no reino dos céus, que interpretou mal a Bíblia, que fala que é mais fácil o camelo entrar no reino do céu que o homem. Beleza, aí o cara mete a porrada em mim baseado na Bíblia de interpretação errada. Aí eu tô comendo marmita sentado no aeroporto, no chão, porque o filho da puta tem as mesinhas, o cara não tá comendo, não tem respeito com o ser humano. Ele fica sentado mesmo sem comer, e aí a gente tem que comer, fica sentado no chão, eu tô lá de marmita, com 3 gordos olhando pra mim e falando, o cara tá quebrado. Ô, filho da puta do gordo comendo um monte de porcaria. E assim, você vai levar pancada de todo lado, né? Lembra das regras de Schopenhauer lá que o Rafinha contou pra gente? Você tava na supervisão de véspera? Tava. Caralho, você tá em tudo também, né? Todas, sim. Eu me coloco em todas, né, chefe? Pô, você em tudo junto. Aí, olha só, o Rafa falou assim, a regra de Schopenhauer, em primeiro plano você vai se debochar. Você pode ver que quem começou a live aqui, começou a debochar de você.
ansiedade emocional tá ruim. Quando você pega as esferas, você olha e fala assim, cara, tá tudo uma merda. O que você daria de conselho, que hoje você tem discurso e autoridade para dar conselho para as pessoas? Eu penso que as pessoas têm uma capacidade infinita, só que elas não têm acesso a essa capacidade devido a todos os ensinamentos passados ao longo da vida, que infelizmente são ensinamentos errados, né? A gente cresce achando que a gente tem que replicar muitas vezes a história dos pais. A gente cresce, às vezes, com um discurso do tipo, você tem que se contentar com isso porque é o que você tem. As pessoas crescem com essas crenças que fazem com que elas acreditem que realmente elas não podem ou que existe um limite. Então, o Fábrica de Valores, a ideia do Fábrica de Valores é justamente despertar nas pessoas a própria capacidade de conseguir superar os limites. O próprio desafio é essa superação de limites. Então, eu creio que o conselho que eu deixaria é para as pessoas acreditarem que elas conseguem, que elas podem sim, que existe um potencial gigantesco dentro de cada um de nós, que nós somos todos iguais, que é o que você sempre fala, né? Não existe diferença, a gente pensa igual, a constituição física é igual, as pessoas têm os mesmos acessos. Então, eu creio que eu deixaria essa ideia, né? De tipo, cara, se você quer mudar, mude, começa hoje. Porque às vezes a gente cria até um tempo, né? A partir de segunda-feira eu mudo, a partir do mês que vem eu começo. Não existe tempo para fazer o que é certo. Então, eu diria para as pessoas, cara, muda, dá sim para melhorar em todas as áreas. Melhorar no aspecto financeiro, na saúde, no emocional, no relacionamento. Basta você não parar, que é a constância, a permanência, a perseverança, acho que são os pontos centrais, né? O resto é isso daí que você falou agora. No começo, vão te criticar, vão falar, vão te combater, vão dizer que tá errado. Depois vão tentar te derrubar de qualquer jeito. E no final é que vão ver que talvez você estivesse certo. Então, o que eu diria? Só não para, que vai dar tudo certo. Assim, se eu tivesse que dar os meus conselhos seu bem rápido, eu ia falar assim, no final das contas, essa porra dessa história chamada vida é tua mesmo. Se você fizer merda, se você passar merda na cara, quem vai se fuder é você. Na área de saúde, que vai ficar gordo e feio é você. E vai parecer um pão de queijo com uma sunga é você. Eu sempre falo com meus sócios, os caras estão ricos. Javé e o Jadson, são caras que são trabalhadores pra caralho, mas na hora da saúde estão cagando. O Javé parece um pão de queijo molhado que botaram uma sunga do Ken. É o cara mais feio do mundo de sunga, meu irmão. Deve ser uma desgraça. Eu falei pra ele, cara, não, mas eu tô feliz. Não tem como estar feliz tendo esse pão de queijo aí, desgraçado. Começa a mudar. E aí as pessoas têm que mudar, porque ir na academia começa a virar um prazer quando você tem a satisfação pessoal que você liga, deixa a rotina de recompensa. Cara, quando você pega o crescimento pessoal... quando você começa a estudar, e a Janaína sabe o que eu vou falar, você começa a ler e começa a ver o mundo se abrir à sua frente, você começa a ficar um pouco intolerante com a ignorância. Você vê que as pessoas só falam merda. Por que você, minha filha, essa mocinha, você que tem 21, 22, 23 anos, você simplesmente não consegue namorar um cara de 16 anos? Porque o cara não teve tempo de acumular na cachola alguma coisa real. Então o cara é retardado. Aí você vai e conhece um cara que tem conteúdo aos 27, 28, 29, 30, acaba se apaixonando por pessoas mais velhas, porque a pessoa tem mais conhecimento, conteúdo e agrega valor a você. Então, o crescimento pessoal você tem que seja copo cheio. Você não consegue deixar as outras pessoas felizes. Eu não tenho a capacidade de deixar a Janaína feliz. Eu não tenho a capacidade. Isso é dela. Mas eu tenho a capacidade de encher o meu copo, de ser uma pessoa extremamente agradável, de ser uma pessoa que gera conhecimento para ela e admiração. Através disso, ela capta o que é bom do copo cheio, eu paro de ficar reclamando da minha vida e agrego na vida dela, ela fica feliz. Então, o crescimento pessoal é intenso. Relacionamento. Eu conheci a Tatiana amanhã. A Tati, meu casamento, o pessoal tinha muito visto, porque eu sou muito aberto em entrega. Meu casamento tinha acabado, eu tinha separado da Tati. Mas por quê? Simplesmente porque o meu crescimento pessoal foi avassalador e ela ficou pra trás, porra. E eu não tenho vergonha de falar isso. E tava uma merda. E ela deu, meu irmão, a Tati deu um 180 de só pelo Senhor Jesus. Esses dias eu fiquei pensando, eu chamo ela porque eu sou brincalhão dentro de casa. Eu fico falando assim, foi abduzida, desgraçada. O que aconteceu? Caiu do trem, bateu com a cabeça, alguma coisa. A Janaína participou de toda a mudança dela. Foi um negócio assim, avassalador, mas eu falava na cara dela, porra, desse jeito aí não dá. Porra, eu sou um foguete, tá virando uma âncora na minha vida. Mas são 22 anos, foda-se, meu irmão. Ou cresce, ou se adapta, porque eu vou acordar às 4 da manhã, eu vou dormir meia-noite, para de me encher o saco. Eu vou escrever e eu acordo de manhã pra fazer a vida de outro lugar melhor. Senão, não existe essa porra pra mim. Eu tô cagando pra dinheiro, eu tô cagando pra essa porra toda. Eu quero fazer gente crescer, eu quero ver gente sair do nada e se transformar em alguma coisa.
Vocês já perguntaram qual é o meu número. Quanto você quer ganhar? Não foda-se dinheiro. Eu quero ter 5 mil, 20 mil, 30 mil colaboradores. Eu quero cuidar de gente. É isso que eu quero fazer. Então, se não se adaptar, não funciona. Relacionamento também é do caralho. Então a gente falou campo de saúde, crescimento pessoal, falando de relacionamento. O emocional, cara, é a única área que eu falho ainda. O meu emocional é uma merda ainda. Tô adaptando. Fico ansioso igual você. Porra, às vezes tô puto com a vida. Sou viral demais. Esse dia eu briguei na internet aqui. A gente discutiu, encontrei o cara em Cascavel. Ô, meu irmão, foi o tempo de passar por trás do carro. É só porque eles são correndo. Porque senão ia tomar uma pranchada e eu já tava ligando no Instagram. Não sei. Eu ia dar porrada no cara ao vivo. Aí vai tomar ação. Mais uma? Eu ganhei dinheiro pra pagar ação, pô. Mas eu prefiro socar o cara e pagar ação depois do que levar desaforo pra casa. Então, ainda bem com o cação correndo, entendeu? Depois eu conto a história. Então, o meu emocional, eu não sou perfeito, não. Agora, dinheiro eu sou bom pra caralho. Dinheiro, eu posso falar pra você que dinheiro é uma das coisas que mais eu tenho controle. Por quê? Porque eu sempre falava com a Tati, vamos programar pra ficar velho. Vamos programar pra ficar velho. Uma das melhores coisas, Janaína, é terminar o final de vida organizado financeiramente, você olhando para trás e tendo a segunda oportunidade de curtir tudo uma segunda vez e dizer que você foi um sucesso na vida. A pior merda, cara, é ficar com a sensação de que você podia ter feito mais, crescido mais, conquistado mais, e você perdeu tempo com isso. Beleza? É isso aí. Preencheu o seu desafio? Preenchi, tá aqui. O de hoje ainda não, né? Que ainda tá rolando. Enquanto você tava falando, eu tava preenchendo. Eu comecei Mostra antes. o seu desafio aí. Pô, pessoal, dá um print aí e manda pro direct da Janaína. O meu eu não vou conseguir ver. Pra gente... Bota seu rostinho aí, Janaína, assim, ó. Pra gente tirar um print. Será que alguém vai tirar print dessa merda? Acho que vai, né? Hein? Tem que tirar, né? Porque agora eu tô com o nariz reformulado, né, cara? Agora na internet tá melhor, né, cara? Olha quem tá atrás de você aí, ó. Gente, hoje é aniversário da Jana. Janaína, parabéns, Janaína. Hoje é aniversário da Janaína. Vai comer essa porra não, essa porra é de chocolate, pô. Vai engordar, olha a área da saúde, caralho. Não, hoje pode. Não, pode o caralho, o bolo tem que ser fit. O que a Lana tá fazendo aí? A Lana tá aí? A Lana tá, ela vai trazer o bolo. Outra que pariu, a outra retardada também, que foi promovida a chefe da pedagógica. Tá vendo? Muito legal. Pessoal, fica com Deus, forte abraço. Alô, você, amanhã tem mais, hein? Beijo, até mais.